sinais para não desistir de uma pessoa ou de um lugar. Muita gente está com dúvida. Está com dúvida se deixa determinada pessoa, se deixa determinado lugar. Eu vou mostrar para você aqui alguns sinais de que Deus está falando com você. Para você que está lutando para não desistir. Ou para você que já tomou a decisão de desistir de um lugar ou de uma pessoa. Presta atenção, fica aí até o fim. O sinal de que você não deve sair de uma relação ou sair de um lugar é que mesmo com toda a adversidade, com toda a luta, você está em paz. Você tem uma paz. Esse é o sinal da tua permanência. Esse é o sinal de que você não deve deixar o lugar, que você não deve deixar essa conexão, que você não deve deixar essa amizade, tá? Por quê? Porque a paz é o hábito de Deus na nossa vida. Então eu acredito muito que se não for para sair de um lugar, se não for para sair de uma conexão, de uma relação, a paz vai governar o seu coração. Nem todo lugar difícil é um lugar errado. Nem toda relação cansativa é sinal de que acabou. Às vezes, até você está na guerra, mas você tem uma paz aqui dentro do seu coração. E esse é o sinal de que Deus está contigo aí nesse lugar. Porque a gente imagina errado as coisas. A gente pensa que se algo é de Deus, a gente não deveria, estar tendo problemas com aquilo. Daí o carro quebra, as coisas estragam, os apertos vêm. E a gente pensa assim, puxa, isso não deve ser de Deus, porque se fosse de Deus, as coisas estariam fluindo na minha vida. Nem sempre. Mas o que vai mandar é a paz. Você tem paz. Você tem uma paz aí dentro de você. Esse é o sinal. O sinal é esse. O sinal é esse. Por quê? Porque os desertos, os desafios que a gente enfrenta na vida, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Nunca acredite num evangelho que fala que não existe luta. Que depois de você aceitar Jesus, você não vai ter mais luta, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais desafio. Não, esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus está escrito lá, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, vai ter aflições, mas vai vencer também. Ok? A segunda coisa que você tem que entender é o seguinte, está lá em Romanos 5, versos 13 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Um dos sinais de que você deve permanecer naquele ambiente é que Deus ainda está trabalhando em você. Tá? Esse é um sinal. Por quê? Porque eu creio que quando Deus está trabalhando em nós, quando Deus está trabalhando dentro de nós, é um sinal. É um sinal de que ainda não encerrou nosso tempo. Seja naquele lugar, seja com aquelas pessoas. Por quê? Porque você está se tornando uma pessoa melhor, você está sendo uma pessoa mais caridosa, você está pensando mais no outro que antes você nem pensava, você está parando com as coisas erradas. Isso é sinal. É sinal de que Deus quer você nesse lugar. Deus quer você nessas relações. Por quê? Porque você está crescendo. Você está melhorando. Entende? Então, esse é um sinal claro de que existe um propósito de Deus no lugar que eu estou. Existe um propósito de Deus no ambiente que eu estou. Então, a gente tem que compreender, o lugar te pressiona, mas também te transforma. Você está muito diferente. Por quê? Porque Deus está te lapidando. Deus está trabalhando em você. Deus está fazendo com que você seja mais paciente. Ou seja, não é para sair da direção de Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis. Você está melhor. Você está outra pessoa. Isso é sinal de que Deus está trabalhando com você ainda nesse lugar. Ou seja, não abandone uma estação que Deus está te esculpindo. Ok? Não abandone uma estação que Deus está te esculpindo. Outra coisa que eu aprendo é em João 15:2, que diz assim, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ainda há fruto, mesmo que pequeno. Aí está o sinal de Deus, porque não parou. Eu sempre digo para as pessoas, não se mexa de um lugar, a menos que tenha uma direção muito clara de Deus, se o ribeiro ainda tá fluindo água. Elias só saiu do ribeiro quando o ribeiro secou, daí ele teve uma nova direção de Deus, certo? Você só pode abandonar um lugar que está fluindo por uma direção de Deus. Se não tiver a direção de Deus, inclusive eu digo mais, às vezes Deus vai falar com você com tudo fluindo, com tudo acontecendo. Mas, às vezes Deus quer que a gente fique no lugar aonde mesmo que os frutos estejam pequenos, mesmo que a gente não esteja vendo grandes coisas, mas, algumas coisas estão sendo geradas, algumas coisas estão acontecendo. Porque ali é um sinal de Deus. Então entenda, ainda há sinais de mudança, ainda há alguma resposta, ainda há fruto, é sinal que você deve permanecer naquele lugar. Enquanto Deus vê fruto, você não pode chamar de fim, porque está dando fruto, certo? Então, enquanto estiver dando fruto, permaneça.
Não, mas eu gostaria de ter outros frutos, eu gostaria de ver outras coisas. Mas às vezes Deus está te preparando no pequeno. E Ele quer que você se alegre com essas coisas pequenas que estão acontecendo. É que a gente, sabe, a gente já pensa nas coisas grandes, que quer ter acesso, é que a gente entra naquela onda, né? Que todo mundo está vivendo coisas grandes, a gente quer viver coisas grandes também. Mas às vezes Deus quer que você trabalhe naquilo que está gerando frutos, mas frutos pequenos. Sabe, porque Deus está trabalhando em você. Esse é o tempo de amadurecimento, esse é o tempo de construção na sua vida. Então alguns frutos vão ser pequenos de início, mas depois eles vão começar a aumentar. Outra coisa que você tem que entender, em Isaías 30, 21. Gente, e essa parte que eu vou falar aqui, eu preciso muito da sua atenção. Essa parte que eu vou falar aqui agora, tá? Duas coisas aqui essenciais. Se você não recebeu direção clara para sair de um emprego, para sair de uma igreja, para sair de uma cidade, para sair de um país, não saia. Porque a direção de Deus é clara. Tem gente que entra em dúvida e diz, olha, eu não sei, eu estou assim. Ei, a direção de Deus não tem dúvida. Porque às vezes a gente chama de exaustão aquilo que... a gente usa a exaustão como direção de Deus. Esse é um dos maiores erros que alguém pode cometer, gente. Usar a exaustão como direção de Deus. A exaustão não significa direção de Deus. Sabe o que significa a exaustão? Significa que você precisa de um renovo de Deus e você precisa se desapegar de compromissos e de coisas que estão tirando o seu tempo, que estão causando esse cansaço em você. Está faltando sabedoria na tua vida. Mas as pessoas estão confundindo exaustão com direção de Deus. Aí tem gente dizendo, eu acho que é direção de Deus eu largar minha família, é direção de Deus eu largar o meu trabalho só porque está cansado, só porque está exausto. Exaustão não é direção de Deus. Grava isso. Exaustão não é direção de Deus. Olha, o que eu estou te ensinando aqui, não te ensinam por aí. Você tem que atentar para as coisas que eu estou te ensinando aqui. Não te ensinam isso aqui que eu estou falando. Porque às vezes a gente confunde. A gente confunde exaustão com direção de Deus. Eu estou exausto, então eu acho que é para mim, sabe, ficar aqui um pouco mais a minha, sair de tudo isso. Ei, a exaustão não é direção de Deus, não. Você está enganado, entende? Ou seja, para toda decisão, a direção tem que ser clara. Se não tiver direção clara, tem gente que nem sabe o certo, sabe, está seguindo o outro. Não está seguindo uma direção de Deus. E aí, está comprometendo sua vida, sua família e seus negócios. Eu espero ter te abençoado com essa palavra, ter te ajudado, ok?